Olá, como é bom estar com vocês novamente para mais um estudo a respeito desse assunto fascinante que é o chegou a hora, chegou o momento, é agora, vai acontecer. Estamos às vésperas da segunda vinda de Jesus. É isso que muita gente pensa. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a gente percebe que isso é uma realidade. Vocês viram em alguns dos nossos programas anteriores, o final da linha de tempo. Estamos chegando ali no final da linha de tempo, de acordo com as profecias de Daniel, de acordo com as profecias de Apocalipse. Se não assistiu, vai lá no nosso programa número 2, a linha do tempo. Também estudamos no Grande Conflito de Ellen White, como ela coloca a linha do tempo e como o tempo em que estamos vivendo é finalzinho. E o último programa, nós tratamos do número 7. Nós vimos que a Bíblia é cheia de números, mas o número 7 sobressai, né? E hoje eu queria falar com vocês a respeito de alguns outros números, porque a Bíblia não apresenta apenas o número 7. Existem outros números que parecem ter também algum significado muito importante. O número 7 é importante porque leva à nossa mente o pensamento daquela semana cósmica, a semana milenial, não é? Que a gente estudou no passado, um período de tempo de graça na Terra de 6.000 anos e um milênio no céu, vivendo e julgando juntamente com Jesus Cristo, né? Conforme é descrito lá no livro do Apocalipse. Além do número 7, nós temos outros números que aparecem na Bíblia Sagrada e alguns números parecem ter um significado muito importante. E eu quero considerar com vocês um pouco desses números no programa de hoje. Nós iremos estudar agora o programa Chegou a Hora, parte 8. Olha só, já estamos no nosso 8º programa. E hoje vamos falar sobre o jubileu. Já ouviu essa palavra? Jubileu? Não ouviu? Preste atenção, vai ser interessante. Mas antes de começarmos, vamos orar. Santo querido Pai está no céu, te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco a cada estudo, tem estado com as pessoas que têm assistido este programa. E agora vamos continuar o nosso estudo. Vamos falar sobre esse assunto tão interessante que é o jubileu, números na Bíblia e o significado deles. Abra nossa mente, coloque o Espírito Santo em nossa vida, nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos falar então desse assunto, porque quando você estuda as profecias, especialmente o Apocalipse, Daniel, você vai ver assim números, símbolos, e alguns símbolos são realmente impressionantes. Você vê ali aquelas bestas, ou a besta, ou o dragão, no livro do Apocalipse, a mulher, nós vimos isso em um dos programas anteriores, né? Quando vimos a linha do tempo no Apocalipse. Cada coisa simbólica, né? Dragão simbolizando Satanás, a mulher simbolizando a igreja, não é? Mas também aparece a figura do Cordeiro, que é Jesus Cristo, presente ali no livro do Apocalipse. Existem simbolismos muito especiais. E no livro de Daniel, então? Você consegue visualizar aquela estátua logo no começo, ali naquele sonho, simbolizando os reinos, né? E os metais simbolizando ali o tipo de reino, um reino mais duro, um reino mais maleável, né? Cada elemento tendo um significado. Números, então, fazem parte da profecia. O que você me diz daquele número 666? As pessoas tremem quando fala desse número, está lá em Apocalipse capítulo 13. Um dia vamos estudar ele aqui em nosso programa. Ou o número 144.000. Já ouviu falar dele? Um grupo especial de pessoas no tempo do fim. São números especiais. Também a gente vai ver cronologia na Bíblia. Sim, a Bíblia traz cronologias, nomes, quanto viveu, quando nasceu, quando morreu. E essas cronologias nos dizem muita coisa. Por exemplo, estava predito e profetizado que Jesus viria da linhagem de Davi. E quando a gente vê a cronologia de Jesus, a gente percebe que essa profecia foi cumprida. Porque Davi faz parte da cronologia ou da genealogia de Jesus. Às vezes também tem letras ou mensagens que parece que estão ali escondidas naquelas letras, né? Algumas vezes as mensagens são literais, outras vezes são mensagens proféticas. Veja, por exemplo, a questão dos dias proféticos, né? Lá em Daniel,
ou em outros lugares mais, Apocalipse também, nós vimos já aqui, um dia, na realidade, valendo um ano. Muitas vezes a linguagem é profética e você tem que ler o contexto e entender quando é literal e quando é profético. E eu quero falar hoje de um período de tempo, um período de tempo especial. O nome desse período é Jubileu. O Jubileu na Torá, na Bíblia judaica, é o ano seguinte a uma semana de semanas. Ou seja, 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Ou seja, o ano seguinte depois de 49 anos. O 50º ano. E assim como o sábado é um descanso de uma semana comum, de 6 dias, e o 7º é de descanso, descansar os animais, as pessoas, a terra. Então, também existe assim um ano de descanso. Após 7 semanas, ou 7 períodos de 7 anos, o 50º ano era santificado como o ano do jubileu. E para a gente entender melhor essa questão do jubileu, a gente tem que estudar também a primeira semana criada por Deus, a semana da criação. O livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 11, onde aparecem os 10 mandamentos, eu acho que sintetiza isso aqui, porque ali diz assim: em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Nós temos aqui a história do ciclo semanal, né? 6 dias de trabalho, labutas, dificuldades, e um dia de descanso, louvor e companhia do Criador, né? Esse seria um dia de descanso não apenas para o homem, mas também para as criaturas do Senhor, né? Se você tivesse um cavalo, se tivesse um animal, você também, né, deixaria ele descansar naquele dia. E alguns veem nessa profecia, ou melhor, nesse início da Bíblia, essa primeira semana, uma profecia. Sim, eles leem aqui, por exemplo, a primeira semana da criação e falam, isso é uma profecia. Eles baseiam isso em 2 Pedro 3, verso 8, onde diz: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E a mesma coisa, a mesma mensagem aparece no livro de Salmos. Salmos 90, verso 4 diz: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Então, essa semana de dias seria, na verdade, uma profecia, a primeira profecia da Bíblia, de acordo com esses estudiosos. E esses estudiosos, eles chamam essa semana de semana milenial, ou semana cósmica. Vocês percebem, nós falamos disso aqui já no programa passado e outros programas mais. Eles acreditam que esse mundo duraria 6.000 anos e depois viria o milênio, aquele período de 1000 anos descrito no livro do Apocalipse, lá no capítulo 20. Esse também é um período que a gente já estudou. Nós temos então esse período inicial de 6.000 anos destinados para a terra, nesse período de pecado, e 1000 anos no céu. E acreditamos que estamos vivendo aqui no final dessa semana de milênios, né? Olha, nós temos ainda um outro período simbólico na Bíblia, que é a semana de anos. Levítico 25, verso 3 até o 5. Diz assim: durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas, façam as colheitas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Os hebreus, eles deviam plantar durante 6 anos a terra, mas no 7º ano a terra deveria descansar. Então nós temos aqui um período de descanso para a terra, que durava um ano inteiro. 6 anos você plantava, mas o 7º ano a terra deveria descansar. E aqui também os estudiosos fazem esse paralelo com a semana milenial, a semana cósmica. A terra, depois de 6.000 anos sendo usada, vai gozar um milênio, ou um sábado de 1000 anos, ela vai estar deserta e vazia por 1000 anos. É isso que afirma Apocalipse capítulo 20. As pessoas
Os ímpios serão mortos pelo resplendor da glória de Deus e apenas Satanás e seus anjos estarão aqui. Então veja, nós tivemos a semana de dias, que é a primeira semana, temos a semana de anos, que é a semana da terra, né? Mas também tem uma outra semana, a semana de semanas. 7 vezes 7 igual 49. Ou seja, nós temos aqui uma semana meio longa, né? Está em Levítico capítulo 25, verso 8. Diz assim: contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Ou seja, nós temos aqui em Levítico 25, verso 8, essa semana de anos, né? Essa semana de anos, totalizando 49 anos. Na verdade, o texto bíblico diz assim, do verso 9 ao verso 13: então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu. Cada um de vocês voltará para a propriedade de sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colhem das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Veja o que acontecia. Era a libertação da terra. Vamos supor que eu vendesse minha propriedade para alguém. Não era para sempre, era até o ano do jubileu. Naquele ano a propriedade voltava para mim de novo. E assim evitava que a família perdesse a sua propriedade, a posse da propriedade. Sempre ia até o jubileu. O jubileu era o resgate da terra, voltava para a família de novo. Isso tem assim um significado muito grande, não é? Porque quando Adão entregou o controle da terra para Satanás, ele perdeu o controle. E agora, quando Cristo voltar, Cristo vai reaver o controle da terra novamente. Olha que coisa impressionante, não é? São modelos, são figuras, são símbolos. E a gente pode perguntar, o que será que o Senhor quer nos ensinar aqui? Será que tem algum ensinamento para nós hoje? Porque essas instruções divinas, elas têm um período de tempo, né? 6 dias, 1 de descanso. 6 anos, 1 de descanso. 7 semanas de 49 anos, né? 7 semanas de anos, e 1 ano de descanso. E tudo parece estar conectado com essa primeira semana da criação. 6 dias e o dia de sábado. Talvez por isso Deus diz no livro de Isaías, capítulo 46, verso 10, o seguinte: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Ou seja, já desde o início, Deus anuncia o que vai fazer. Na verdade, eu sempre digo para vocês aqui que, de acordo com Amós, capítulo 3, verso 7, Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Na verdade, as Escrituras têm muitas mensagens que talvez pareçam estar escondidas. E o Senhor vai revelando essas mensagens de acordo com o seu propósito. Por exemplo, as profecias de Daniel. Daniel 2 é muito explicativo, mas, por exemplo, Daniel capítulo 7, você tem que ir para o 2, estudando o 2 você passa a entender o 7, do 7 você vai para o 8, e você percebe que vai ampliando, e a gente percebe que na história os foram aprendendo ou estudando essas profecias, e houve um boom, assim, uma abertura das profecias do conhecimento, parece que aumentou, especialmente ali no século XIX, com Guilherme Miller, século XVIII, século XIX, né? Mas ainda hoje existem ainda algumas profecias da Bíblia que ainda são controversas. Algumas pessoas pensam de um jeito, outras pensam de outro, mesmo até dentro da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vejam, por exemplo, a profecia das trombetas. Não são todos teólogos que pensam exatamente do mesmo jeito, alguns pensam um pouquinho diferente. Para mim isso não faz muita diferença, porque todos eles mostram que estamos vivendo no tempo do fim. Mas pensam um pouco diferente, interpretam diferente as profecias.
Daniel capítulo 11, 12, tem várias interpretações ali, né? Vão bem até, assim, mais ou menos igual, até 11, versículo 16, depois um vai para um lado, outro vai para outro. Algumas interpretações realmente não são tão interessantes. Eu acho impressionante porque eu me lembro de um livro que eu tenho em casa, eu li, chamado Daniel, o Profeta do Juízo. Foi escrito pelo professor de teologia, já falecido, Siegfried Schwantz. E nesse livro, ele fala que existem algumas datas no livro de Daniel que ainda não são unanimidade. Ou seja, algumas pessoas pensam de um jeito, outros pensam de outro. Um outro teólogo adventista chamado Gerhard Pinfeld, eu não sei se é assim que fala o nome dele, Gerhard Pinfeld, alguma coisa assim. Mas ele escreveu um livro chamado Daniel, The Seer of Babylon, o Daniel, o sábio da Babilônia, né? E nesse livro ele diz que existem atualmente alguns teólogos adventistas que pensam de uma maneira e outros pensam de outra. Embora, para mim, é como eu disse, todos eles têm um ponto em comum. Estamos vivendo nos últimos dias. E isso é muito importante, né? Mas então vamos continuar estudando, né? Estudando a Bíblia Sagrada, aquilo que foi revelado, obviamente, né? E que o Espírito Santo nos ajude a compreender o que foi revelado, né? O livro de Provérbios diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Provérbios capítulo 25, verso 2. E lembre-se de Deuteronômio capítulo 29, verso 29, onde diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então vamos estudar as reveladas, né? As encobertas são encobertas. Muito embora, eu não sei se acontece com vocês, eu já li a Bíblia muitas vezes, estou lendo de novo. Eu não contei, mas seguramente, eu acho que passou já de umas 30 vezes. Eu precisaria pegar e voltar nas Bíblias antigas que eu li, porque eu vou marcando nas Bíblias, né? E talvez tentar fazer uma contagem, mas vamos supor que seja por aí. E cada vez que eu leio, parece que eu descubro alguma coisa nova. Eu vejo alguma coisa que eu não tinha visto. Eu percebo alguma coisa que eu não tinha percebido. Parece que Deus mostra alguma coisa a mais. Na verdade, a Bíblia diz que é assim mesmo, né? A vereda do justo é qual a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, ou seja, o conhecimento vai ampliando, ampliando, ampliando. E Deus vai mostrando, Ele vai revelando de acordo com o que Ele quer, né? Que Ele quer. E eu queria compartilhar com vocês um estudo sobre essa semana milenial. Tem sido apresentado por diversos estudiosos, vocês viram que eu até passei alguns vídeos aqui no passado, no programa passado, né? Mas para compreender essa profecia, ou a semana da criação como profecia, a gente tem que converter cada dia da semana em 1000 anos. É assim que esses estudiosos fazem, né? Eles baseiam em Salmo 90, verso 4, talvez: por 1000 anos à sua vista são como ontem que passou e como um relógio da noite. Então vamos olhar cada um dos dias da criação e o seu significado profético. Primeiro dia, a luz e a escuridão são separadas. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters.
And God said, "Let there be light." And there was light. And he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. Então, esse primeiro dia, a gente coloca do ano 0 até o ano 999, ou seja, o primeiro milênio ou o primeiro dia profético, na visão desses estudiosos, né? E ali em Gênesis 1, 3 a 5, nós vemos a luz e as trevas, representando o bem e o mal, a retidão e a iniquidade. Porque quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles ficaram em trevas. A luz que brilhava sobre eles, essa luz deixou de brilhar. Eles sentiram-se nus, foram expulsos do paraíso, e o homem começa a conhecer o mal, começa a conhecer a morte. E ali começa também o cumprimento profético dessa primeira semana milenar, né? Começa com o pecado. Na verdade, Ellen White diz assim no Grande Conflito, na página 7. A grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. À medida, porém, que a Igreja se aproxima da hora da sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, ele sabe que tem pouco tempo. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9. Durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a obras de destruição e engano. É nesse tempo, cheio de perigos, que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Ou seja, ela está dizendo aqui desse período de 6.000 anos a partir da destruição e engano, ou seja, a partir do pecado. Pelo menos eu acredito assim. Então, esse primeiro milênio, conectado com o primeiro dia da criação, ele conta a partir da queda de Adão e Eva, né? Vamos ver o segundo dia. O segundo dia, quando há separação entre o firmamento e as águas. And God said, "Let there be an expanse between the waters to separate water from water." So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so. And there was evening, and there was morning, the second day. And let dry ground appear. And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters he called seas. And God saw that it was good. Então a gente vê que nesse segundo dia,
Deus separa o mar e o céu pela extensão. E qual seria o significado profético aqui? Porque aqui nós temos o segundo milênio profético, de acordo com esse pensamento da semana cósmica ou milenial. Ele iria do ano 1000 até o ano 1999. Seria o segundo milênio, o segundo dia profético da semana milenial. E nesse dia foi que o Senhor separou as águas abaixo da vastidão das águas acima da vastidão, né? E aí nós temos então esse segundo dia, né? O que aconteceu nesse milênio que está conectado com água? O dilúvio, exatamente. No ano 1656, desde a criação, ocorre o dilúvio, né? Esse é o evento que a Terra fica coberta por água novamente. Parece que tudo vai começar de novo. E realmente começa de novo. A Terra fica coberta por água, tudo é destruído, né? Muitas pessoas morrem, apenas 8 se salvam. Animais são preservados na arca. Então, o dilúvio deu o cumprimento profético a esse segundo dia da criação milenar, né? O segundo milênio. E aí vem o terceiro dia, o dia que Deus criou a vegetação, as plantas, as flores, as árvores. Then God said, "Let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds." And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the third day. Temos aqui então o terceiro dia literal, o estabelecimento da terra e da semente, né? Ou das plantas. Esse seria o terceiro período profético da semana milenial, que vai do ano 2000 ao ano 2999, o terceiro milênio, ou o terceiro dia profético. Então, no terceiro dia, o Senhor separou então a terra dos mares e criou a vegetação com sementes. O que será que marcaria esse terceiro milênio? Talvez a história de Abraão? Sim, porque ela acontece dentro desse terceiro milênio. Ele foi separado das nações, né, representado pelos mares. Lembre-se que Apocalipse mares significa povos, nações, para receber a terra prometida. Está lá em Gênesis capítulo 35, 12. E a semente de Abraão seria uma semente muito importante. Dela viria Jesus Cristo, não é? Diz assim Gênesis 26, verso 4. Multiplicarei sua semente como as estrelas do céu. Darei a sua semente todas essas terras. Em vossas sementes serão abençoadas todas as nações da terra. Olha que interessante. Mais um texto. Gênesis capítulo 35, verso 12. A terra que dei a Abraão e Isaque, eu a darei a você e a seus descendentes depois de você. A promessa de Deus sendo repetida aos patriarcas, né? E até hoje os descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó estão ali naquele pequeno país, Israel. Um lugar bonito, abençoado por Deus. Eu já tive a oportunidade de visitar aquele lugar algumas vezes. E eu me encanto com Israel. Cada vez que eu vou, parece que estão mais desenvolvidos, mais abençoados, sabe? Gosto de visitar os lugares considerados sagrados, porque Jesus passou por ali, a região do Mar da Galileia, tão bonito, um litoral do Mediterrâneo tão lindo, e até mesmo o deserto é bonito, né? É impressionante. Muitos chamam, inclusive, de Terra Santa, né?
E quando a gente vê o desenvolvimento de Israel, as suas belezas naturais, a gente pode dizer que Deus tem abençoado esse povo. Deus tem abençoado esse povo e bastante, né? Vamos para o quarto dia. Quarto dia da criação é quando Deus cria o sol, a lua, as estrelas e tudo mais, né? And God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night." And let them serve as signs to mark seasons and days and years. And let them be lights in the expanse of the sky to give light on the earth. And it was so. God made two great lights. The greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And there was evening, and there was morning, the fourth day. Chegamos então ao dia literal 4 da criação, onde aparece o Sol que ilumina esse mundo, e nós temos então o quarto milênio, que vai do ano 3000 ao ano 3999 dessa semana milenial, seria o quarto milênio, ou o quarto dia profético, e a gente vê que nesse quarto dia Deus cria então os céus, nos céus as luzes, Sol, Lua, estrelas, separa o dia da noite. O mundo é iluminado pela primeira vez pelo Sol no quarto dia. O que aconteceu no final do quarto milênio? Chega o Messias. E metaforicamente a gente pode dizer que o Messias está conectado com o Sol. Olhe, por exemplo, o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 16. Em sua mão direita segurava 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol quando brilha em toda a sua força. Percebe a conexão aqui? Mas tem outro texto, Malaquias 4, verso 2. Diz assim: Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará com saúde em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros do estábulo. Ou seja, o sol da justiça, o evento profético que marca esse período da encarnação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, que veio a essa terra para ser a luz do mundo, para iluminar aqueles que estão em escuridão e para que as pessoas pudessem ver a sua maravilhosa luz. Não é isso que diz o apóstolo João? E ele diz mais: eu, a luz, vim ao mundo para que todos que acreditem em mim não permaneçam na escuridão. E Mateus, escrevendo em seu livro, em seu evangelho, diz assim: o povo que estava sentado na escuridão viu uma grande luz, e para aqueles que viviam na região e sombra da morte, uma luz brilhou. Desde então Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Satanás tem tentado atrapalhar essa luz de Cristo. Ele tem utilizado de artimanhas e, em vez das pessoas olharem para Jesus, alguns têm olhado para o sol real, o sol criado lá no quarto dia. Ou seja, houve e há muita adoração ao sol. Por exemplo, os egípcios tinham essa adoração ao sol. Não apenas os egípcios, mas também a gente vai ver que os romanos adoravam o sol. Os druidas tinham a sua adoração ao sol. Os maias
os incas, todos eles adoravam o sol. E a gente consegue ver até algumas culturas em que não se fala muito, como a cultura japonesa, indiana, também adoradores do sol, né? A chinesa, cultura chinesa também adorando o céu, adorando o sol, ou os elementos celestiais. E sabe, Ezequiel capítulo 8, 16 diz que isso aconteceu até na época de Israel. Ele diz assim: e ele me levou para a corte interna do templo. Na entrada do templo, entre o vestíbulo e o altar, havia cerca de 25 homens que estavam de frente para o leste e adoravam o sol de costas para o templo do Senhor. Ou seja, a idolatria estava dentro do templo. Pessoas adorando o sol dentro do templo. Mulheres adorando ali a Tamuz, que era um deus daquela época, né? Os romanos adotaram a adoração ao sol. Era o sol Invictus. Era o deus sol, o deus oficial do Império Romano, né? Interessante que o dia de culto oficial para o deus sol era 25 de dezembro. Na verdade, foi sacramentado dia 25 de dezembro, 274 depois de Cristo. Não te lembra nada do dia 25 de dezembro? É o dia de Natal, né? Pois é. O cristianismo, em certo ponto da história, começou a absorver muitas datas e deuses romanos. Uma das datas foi essa. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas adotou-se essa data. E essa data era a data de adoração ao sol, não de adoração a Jesus, né? E Constantino, um imperador romano, ele começou a adorar a deusa no sol, porque ele era romano. E essa adoração de Constantino, quando ele veio para o cristianismo, ele acabou trazendo para dentro da igreja cristã da época. E é por isso que até hoje nós temos gente adorando no dia do sol. Vejam, em inglês, domingo é Sunday. Sun é sol, day é dia, ou seja, domingo é o dia do sol. E muitas pessoas têm adorado no sol, ou no dia do sol. E quando você vê hoje a igreja cristã católica, apostólica romana, eles têm o sol como um de seus símbolos de adoração. Eles ajoelham diante desse sol, né? É uma espécie de absorção daquele mitraísmo que havia lá no passado, né? Adoração ao sol na época romana, que permanece até os dias de hoje. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas a Bíblia também diz que no futuro, quando Jesus voltar e formos viver no céu, não vai ter necessidade mais de sol. Veja que diz Apocalipse 21, 23. A cidade não tem necessidade de sol ou lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus lhe dá luz e o Cordeiro é a sua lâmpada. O próprio Deus, com sua luz, vai iluminar a cidade. A cidade vai ser clara, não vai ter trevas, né? E diz mais, Apocalipse 22, 5, e não haverá mais noite, não terão mais necessidade da luz de uma lâmpada, nem da luz do sol, pois Jesus lhes dará luz e eles reinarão para todo o sempre. Interessante. Eu acho incrível como as coisas vão se encaixando, né? Vamos para o sexto dia e ver o que acontece? And God said, "Let the water teem with living creatures." And let birds fly above the earth across the expanse of the sky. So God created the great creatures of the sea, and every living and moving thing with which the water teems, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good.
And there was evening, and there was morning, the fifth day. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o quinto dia. Então temos aqui o quinto dia da semana cósmica. Na verdade, nós temos o quinto dia da criação conectado com o quinto dia da semana cósmica, ou milenial, que vai do ano 4000 ao ano 4999. Seria o quinto dia do milênio, né? Quinto dia profético. E o que aconteceu nesse período aqui? Bom, nesse dia Deus criou as aves, criou os peixes, né? Voaram pelo céu, pela terra. E alguns pensam que aqui o significado é quando Jesus se encontrou com seus discípulos e disse para eles em Mateus 4,19, onde diz assim: E Jesus disse-lhes, venham depois de mim, ou venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Também o Espírito Santo, que é retratado por uma pomba, uma ave, né, descendo sobre Jesus, né? Talvez pode se referir também às pessoas que receberam o Espírito Santo e aí foram pregar. Jesus também disse em Mateus 10,16, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam sagazes como serpentes e inofensivas como pombas. Está em Mateus 10,16. Então, esses homens, essas mulheres que receberam o dom do Espírito Santo saem para pregar, saem para fazer a pesca milagrosa de homens, como Jesus havia dito. E esse evento de pescaria da igreja marca o início do quinto milênio, e vai por todo o milênio, essa pregação do evangelho por todo o mundo, né? Tudo começou ali em Atos 2, 2-4, onde diz, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram-lhes línguas como de fogo que se separaram e descansaram sobre cada uma delas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, pois o Espírito lhes deu a capacidade de se expressarem. Isso aconteceu no Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus. E a igreja ali começa a crescer, começa a crescer. Há uma grande pescaria de homens, de almas, como Jesus havia predito a Pedro, né? Venha, Pedro, eu vou fazer você um pescador de homem. Né? Vamos para o sexto dia. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind. And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, let us make man in our image, in our likeness. The Lord God formed the man from the dust of the ground. And breathed into his nostrils the breath of life. Then God said, let them rule over the fish of the sea and the birds of the air. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening,
and there was morning, the sixth day. Então, nesse sexto dia da criação, Deus criou o homem para governar a criação, ser fecundo e multiplicar-se e preencher a terra. Então, o sexto milênio profético, dessa semana cósmica, milenial, vai do ano 5000 ao ano 5999. Deus agora deu o domínio sobre Adão e Eva, obviamente, e disse para eles se multiplicarem. E as profecias têm se cumprido, especialmente nesse finalzinho desse sexto milênio. Vocês percebem aqui na curva do crescimento da população mundial, como a coisa começa a mudar de figura a partir de 1802, porque foi só em 1802 que a população mundial atingiu 1 bilhão de habitantes. Aí, depois de 125 anos, já pulou para 2 bilhões de habitantes. Em 61 já chegou a 3 bilhões. Em 74, 13 anos depois, 4 bilhões. Em 87, 5 bilhões. Em 99, 6 bilhões. E hoje já ultrapassamos os 7 bilhões, né? Estamos aí nos 8 bilhões e a coisa vai crescendo, né? Numa proporção tão grande, né? Ou seja, pelo menos essa parte da profecia foi cumprida. Um crescimento populacional na humanidade e subjugando os animais, né? Ou cuidando dos animais, talvez não tão bem cuidando, mas mantendo os animais, né? E a gente está aguardando aqui agora a conclusão desse sexto milênio. Sim, porque a própria Ellen White diz que esse sexto milênio não terminou ainda. Ela diz que logo deve terminar esse período de 6.000 anos, mas ainda não terminou, né? E alguns antecipam, inclusive o ano, né? Vai terminar tal ano, o sexto milênio. Alguns são mais explícitos, chegam a dizer o dia, o mês. Bom, eu não gostaria ainda de discutir esse assunto, não. Mas eu acredito realmente que, de acordo com as profecias e de acordo com o que Ellen White escreveu, nós estamos no finalzinho desses 6.000 anos e, se cumprir o que foi predito, Cristo voltará agora no finalzinho desses 6.000 anos de pecado. Vamos ver o aparecimento de Jesus em glória e majestade na nossa geração. Amém, não é? E como crentes renascidos, nós vamos receber novos corpos. É a glorificação. Vamos novamente ser feitos à imagem e semelhança de Jesus, né? Vai ser uma espécie de recriação no final do sexto milênio. Porque aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar com um corpo diferente, um corpo glorioso. E aqueles que estão vivos vão ser transformados, né? O livro de Romanos, capítulo 8, 21 a 23, diz assim: que a própria criação também será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, até nós mesmos gememos dentro de nós mesmos, esperando ansiosamente pela adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Ou seja, vai haver um momento, no final do sexto milênio, onde vai se iniciar o sétimo milênio, em que essas pessoas, os salvos, vão ser glorificados, vão ser transformados. E agora chegamos ao sétimo dia, né? Quando Deus descansa e abençoa e santifica nesse dia, em Gênesis 2, 2 a 3, diz assim: Thus the heavens and the earth were completed, and all their hosts. By the seventh day, God completed his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work,
But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. No período da criação, temos um dia literal de descanso. Mas na semana cósmica, nós temos um milênio. Vai do ano 6000 ao ano 6999. É o 7º dia profético dessa semana cósmica, semana milenial. A Terra vai gozar esse período de descanso, não vai ter ninguém na Terra, vai estar vazia, destruída, só Satanás e seus anjos estarão aqui. Serão presos, de acordo com Apocalipse capítulo 20. E os salvos estarão no céu, reinando com Cristo, por 1000 anos, né? Então esse é o paralelismo literal e profético da criação. E isso é marcante, né? A gente vê o plano de Deus de 7 milênios descrito do início até o fim. Você vê lá no Gênesis, no Apocalipse. É impressionante, é incrível. O que você acha disso? A criação de Deus é perfeita e boa. Ele dizia assim, e tudo eu achei muito bom, e nós também achamos. E com certeza vamos achar mais ainda. O Senhor merece toda a nossa adoração, nosso louvor, nossa honra, glória e os méritos por toda a eternidade. Ele criou tudo perfeito. Vocês percebem que eu comecei falando no início sobre o jubileu. Esse período de Levíticos capítulo 25, que ocorria a cada 50 anos. Ele está descrito em Levíticos capítulo 25, 9 a 13. Vamos ler. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra e todos os seus moradores. Ele será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade de sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeie, não ceife o que cresce por si mesmo, nem colhe das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo, como apenas o que a terra produzir. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Percebe então aqui no final desses 49 anos, o 50º era o jubileu e significava a libertação da terra. Cada um voltava para a sua propriedade da família. E quando a gente olha essas figuras, esses símbolos, o que será que o Senhor quer nos ensinar aqui? Todas essas instruções têm em comum um período de tempo e depois um período de restauração, descanso. Seria realmente esse período? Um outro número que aparece aqui na Bíblia também é o número 40. Já viram? Em vários lugares, aparece bastante. Número 40. E também aparece o número 120. A gente vê esses números na história de Noé. Também aparece em Noé o número 7. Quando ele fica dentro da arca esperando o dilúvio. 7 dias, né? Vejam vocês o que aparece aqui em Gênesis 6, verso 3. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. E ele só viverá 120 anos. Ou seja, Deus está dando um período de graça para o povo antediluviano. E esse período de graça era de 120 anos. Poderia ser 100, não podia? 50 ou 150. Mas por que 120? Qual o significado que Deus quer ensinar para a gente aqui nesse período de 120 anos? Né? Deve ter um significado. Bom, essa profecia de 120 anos já se cumpriu no dilúvio. Teve um período de espera de 7 dias, né, para que o juízo final daquele povo acontecesse, o dilúvio.
E a chuva cai 40 dias e 40 noites, até que tudo é destruído. Né? E aí a gente fica pensando, será que quando a gente olha esse número ao longo prazo, será que esses 120 anos também não estão ligados a 120 jubileus? A propósito, quanto é 120 jubileus? Façam a conta. 120 vezes 50. 120 vezes 50 igual 6.000. Ou 6.000 dividido por 50, 120 jubileus. Então a impressão que dá é que esses 6.000 anos serão 120 jubileus. Olha que coisa impressionante se cumprindo aqui, né? E quando se encerrar o jubileu número 120, no final do 6º milênio, Cristo viria para dar a recompensa aos seus escolhidos e dar o juízo ou julgamento àqueles que não foram fiéis. Exatamente como aconteceu na época de Noé, no final dos 120 anos. Aqueles que não foram fiéis morreram e os 8 fiéis continuaram vivos dentro da arca. Olha o que aconteceu também com Moisés. Sim, Moisés. Olha a linha do tempo da vida de Moisés. Os primeiros 40 anos, ele passou no Egito. Aí ele matou aquele egípcio, fugiu, e ele passa outros 40 anos no deserto. E aí Deus o chama, dentro da sarça ardente, chama ele para uma missão de tirar o seu povo do Egito. E aí nós temos mais um período de 40 anos no deserto. E quando completa 120 anos, Deus diz assim, Moisés, agora você sobe o monte, porque você vai morrer. E Moisés agora sobe no monte, depois de 120 anos, morre, e de acordo com o livro de Judas, ele é ressuscitado e vai para o céu. E a gente vê isso nos evangelhos, né? Moisés aparecendo junto com Jesus ali no Monte da Transfiguração. Mas perceberam aqui novamente? 3 períodos de 40 anos, perfazendo 120. E ao final desses 120 anos, Moisés vai para o céu. É ressuscitado. Será que também não quer dizer que depois de 120 jubileus nessa terra, depois dos 6.000 anos, aqueles que morreram em Cristo também não serão ressuscitados e irão para os céus? E aqueles que estarão vivos serão transformados e levados para o céu, conforme diz o livro do Apocalipse, viverão ali durante 1000 anos? E o mais interessante é quando a gente conta, por exemplo, os primeiros 40 jubileus, vai mais ou menos da criação até o período de Abrão. Nós temos ali os primeiros 2.000 anos, os 2 milênios iniciais. E aí, se você conta de Abraão até Jesus, você tem mais 40 jubileus. Ou seja, foi nos dias de Jesus que aconteceu o jubileu número 80. E se você contar de Jesus até aos nossos dias, nós estamos nos aproximando do jubileu número 120. No jubileu 80, quando Jesus veio, ele trouxe a libertação do pecado. Quando ele ressuscitou, ele trouxe a esperança da vida eterna. Né? E agora, quando terminar esse período de jubileu, 120 anos ou 6.000 anos, Jesus virá para trazer libertação plena. E olha o que diz Ellen White no livro Grande Conflito, na página 679. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam justos com júbilo, Isaías 14, 7. E uma aclamação de louvor e triunfo sobe de todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz de fortes trovões é ouvida dizendo aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Apocalipse 19, verso 6. Nosso jubileu está próximo. O resgate está a caminho. Muito em breve Jesus estará voltando nas nuvens do céu para buscar os seus escolhidos. E queira Deus que você esteja entre eles.
E Ellen White ainda falando desse tema, eu acho impressionante. Tem um livro chamado História da Redenção. Se você não leu, leia. Ela diz assim nesse livro: foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol resplandecendo em sua força e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para essa cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios de seu livramento. Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado do seu curso natural. Os rios deixavam de correr, nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Havia, porém, um lugar claro de glória fixa de onde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram. Os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó glorificados para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. O céu abria-se, fechava-se, estava em comoção. As montanhas tremiam como uma vaca ao vento e lançavam por todos os lados pedras anfractuosas. O mar fervia como uma panela e lançava pedras sobre a terra. E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com seu povo, proferiu uma sentença e então silenciava enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras, enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam: glória, aleluia! Seus rostos iluminavam-se com a glória de Deus e resplandeciam de glória como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória, e quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. E preste atenção que ela diz agora. Isso é muito significativo. Ela diz assim: começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Viu o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não podiam compreender as palavras da voz de Deus. Que coisa impressionante ela fala aqui do jubileu. Começava ali o jubileu, ou seja, o período de descanso da terra, um jubileu de 1000 anos, nessa semana milenial. Tem um outro livro que eu recomendo chamado Maranata. É uma linha do tempo também, viu? Em que Ellen White vai colocando os eventos finais ali. E ela diz assim: a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com seu povo. Semelhante a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com seu povo, proferiu uma sentença, então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto, tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronunciam a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Começou então o jubileu, quando a terra devia descansar. Começou então o jubileu, quando a terra devia descansar. Nós, adventistas, aguardamos ansiosamente esse dia. O dia quando vai começar o jubileu, quando a terra vai descansar. Olha, se você ainda não tomou essa decisão de esperar a Cristo e passar o milênio com Ele, ainda dá tempo.
A viagem está marcada. O dia se aproxima. Prepare-se. E se você já tomou essa decisão, não desanime. Está muito próximo. Está chegando o dia dessa viagem cósmica, em que sairemos da Terra e iremos para o céu, onde viveremos com o Senhor por 1000 anos. O 7º dia milenar, o dia do jubileu. Vamos orar? Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nos prepare, Senhor, para esse dia glorioso que está se aproximando tão rapidamente. Breve estaremos olhando para o céu e vendo Jesus em glória e majestade e poderemos dizer: esse é o nosso Deus que estávamos esperando. E Ele veio para nos buscar, para esse milênio no céu e depois para uma vida eterna numa nova terra recriada por Ti. Esteja com essa pessoa que está ouvindo nesse momento, abençoe a vida dela. Se ela tomou decisão, confirme essa decisão. Se ela não tomou decisão, que ela possa tomar a decisão antes que seja tarde demais. Abençoe a nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, encerramos hoje o nosso programa, mas nos próximos dias teremos mais vídeos. Continuaremos esse estudo da Semana Cósmica, a Semana Milenial, utilizando a Bíblia Sagrada e também os livros do Espírito de Profecia, escritos por Ellen White. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa. Tanto quanto sabemos, a viagem para o céu parece estar sendo retardada. Para a igreja, a sensação é de estar esperando neste velho mundo por tanto tempo que a esperança tem de ser revigorada a fim de crer nas eternas promessas de Deus. Mas antes que muitos imaginem, a trombeta soará por todo o mundo. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Com som de trombeta. Surge no Oriente uma pequena nuvem, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam a nuvem, que se aproxima da terra, mais e mais brilhante, até tornar-se grande e branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Vem Ele, vitorioso no céu e na terra.